Pessoal, começando essa aula de hoje a gente vai fazer um pouco sobre uma revisão sobre teoria celular, né? Esse conteúdo a gente viu em sala ainda, e a gente vai entrar na parte de introdução à bioquímica. Nessa revisão eu vou trazer o conteúdo e a gente vai resolver algumas questões na aula. A intenção dessa revisão é a gente trabalhar esses conteúdos de forma prática, mas também trazer um pouco sobre o que a gente já tinha estudado em relação à teoria celular, tá? Espero que vocês aproveitem e seja uma boa aula, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que partir é de onde surgiu o termo célula, de onde é que veio a célula, né? O físico Robert Hooke, né? Ele construiu um microscópio. Vale lembrar que o microscópio já tinha sido desenvolvido anteriormente, só que ele era apenas uma combinação de lentes, né? E ele aumentava realizava o aumento na observação de algumas coisas, de alguns objetos, mas o de Robert Hooke foi o primeiro a ter a capacidade de observar estruturas como as células, né? E aí, nesse primeiro momento, Robert Hooke olhou células de uma cortiça. Cortiça é aquele que a gente encontra, por exemplo, que é fabricado hoje como rolha do vinho. A cortiça, ela possui células mortas de plantas, né? E aí ele fez pequenos cortes nessa cortiça e ao observar nessa estrutura, nesse novo microscópio, ele conseguiu observar que existia pequenos compartimentos, pequenas partes. E aí ele deu o termo latinizado, o termo do latim, né, de célula. Né? Então, a gente traduzindo, célula nada mais é do que pequenos compartimentos. Como ele observava células mortas de planta, a gente sabe que o que ele estava observando, na verdade, era a parede celular. Então, esses compartimentos estavam sendo delimitados pela a parede celular. Né? E a partir daí foi que se iniciou os estudos sobre as células, sobre a unidade básica que faz parte dos seres vivos. Então, a partir dessa primeira observação de Robert Hooke, se iniciou todos os estudos para ver a composição dos seres vivos, do que os seres vivos seriam formados. Né? Então, após essa descoberta de Hooke, o que a gente teve foi o Matthias Schlechter e o Theodor Schwann, que são dois alemães, né? Esses dois alemães, eles propuseram independentemente, cada um fazendo os seus estudos, e aí eles realizaram os estudos a partir dessa descoberta das células, que todos os seres vivos eles eram formados por essa unidade fundamental, por essa estrutura, pela célula. Né? E aí a partir desses estudos deles surgiu também o estudo de Rudolf Virchow, que ele propôs que toda célula origina-se de outra célula. Ele produziu uma frase, né, que ficou bastante famosa dentro da biologia, onde ele fala onyx célula ex célula, ou seja, que toda célula vai se originar de outra célula. Então, a partir daí se formou os três pilares fundamentais da teoria celular. Né? A partir desse momento, nós temos as três principais propostas da teoria celular. Foi a partir dos experimentos de Matthias Schlechter e de Theodor Schwann, mais essa proposta de Rudolf Virchow. Né? Então, a partir desse momento é que surge, que embasa a teoria celular, é que a gente tem os pilares fundamentais da teoria celular. E quais são esses três pilares? O primeiro é que todos os seres vivos são formados por uma unidade básica, uma unidade morfológica. Então, todo ser vivo vai ter como unidade básica a célula. A célula é essa estrutura fundamental, certo? Então, é essa unidade que a gente trata como uma unidade morfológica. Nas células são realizados os processos fundamentais da vida. Então, todos os processos energéticos, de reações metabólicas, de reações químicas, todos os processos que são fundamentais para que haja vida na produção de energia, no gasto de energia, todos esses processos, eles passam pelas células. É a partir das células que esses processos são realizados. Então, a gente também tem que a célula ela é uma unidade fisiológica ou uma unidade funcional. Além dela ser uma unidade morfológica, que é aquela unidade básica, aquela unidade que forma o ser vivo, ela também é uma unidade fisiológica e ela é uma unidade funcional. É a partir da célula, né, que todos os processos para a existência da vida eles se realizam. Quando a gente pensa nesses processos, fotossíntese, fermentação, todos aqueles processos de produção de energia que a gente já conversou em sala de aula,
eles são fundamentais e eles ocorrem a nível da célula. Então, graças às células é que existem esses processos para manutenção da vida. Fora esses dois pilares fundamentais, nós temos o terceiro, que fala que todas as células só surgem de uma célula pré-existente. Então, esse é o conceito de divisão celular. Ou seja, as células só surgem a partir de uma célula que já existe, né? Esse processo é o processo de divisão celular, que a gente vai mais à frente estudar, que pode ser a mitose e a meiose, onde tem a formação de uma nova célula, né? Então, esse preceito foi trazido por Virchow, e nessa fala dele, nesse princípio que ele trouxe, ele traz o conceito de divisão celular, que é essa capacidade de uma célula surgir a partir de uma célula já pré-existente. Okay? Então, vamos exercitar um pouquinho sobre esses três princípios fundamentais da teoria celular, né? Então, essa questão que eu trago para vocês é do IMA, é um concurso, né? Com questão de concurso, é bem semelhante às questões de vestibular, e ela traz os conceitos básicos sobre o princípio da teoria celular. A gente precisa saber desses princípios, desses três princípios básicos que a gente acabou de ver. Então, a questão fala assim: dois pesquisadores alemães, Matthias Schleider e Theodor Schwann, formularam a teoria celular, segundo a qual: primeira afirmativa: todos os seres vivos são constituídos por células. Segunda: as células é uma espécie de fábrica química na qual se realiza todos os processos necessários à vida do organismo. Terceiro: cada célula deriva de uma outra pré-existente. E a quarta afirmativa diz: as células são classificadas em dois tipos, procarióticas e carióticas. Estão corretas as afirmativas. Então, vamos lá. Um dos princípios é que todos os seres vivos são constituídos por células. Unidade morfológica, unidade fundamental, unidade básica. Então, a primeira afirmativa a gente já sabe que ela é uma afirmativa correta, tá? Então, nessa afirmativa a gente pode dar um ok, né? Ela é correta. Em relação à segunda afirmativa: a célula é uma espécie de fábrica química na qual se realiza todos os processos necessários à vida do organismo. Perfeito, né? Acabou de falar que ela é uma unidade funcional, uma unidade fisiológica. Então, os processos necessários para a produção de energia, os processos necessários para a respiração, que é um processo também de produção de energia, mas todos os processos, as reações químicas, as reações metabólicas necessárias para a manutenção da vida do organismo, ela acontece principalmente, inicialmente, na célula, ok? Então, também é uma afirmativa correta. Cada célula deriva de outra pré-existente. Aqui o conceito de Rudolf Schleider, né, que é um dos princípios da teoria celular, que é o que a questão queria saber. Então, correto, né, cada célula deriva de outra pré-existente. Então, correto também essa terceira afirmativa. E na quarta a gente tem: as células são classificadas em dois tipos, procarióticas, ok, mas carióticas. Não existe esse tipo de célula. Mais à frente a gente vai dar uma revisada e vai ver os tipos celulares, né? Então, sabendo disso, as três afirmativas corretas, a alternativa correta é a letra C. 1, 2 e 3. Ok? Tranquilo? Vamos para outra questão. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não é postulado da teoria celular. Letra A. As células são unidades morfológicas dos seres vivos. Ok, perfeito isso aqui, né? Ele quer saber a única que não. É um postulado. Né? Ele quer saber a que está incorreta. Então, essa aqui, ok, correta. A letra B. As células são as unidades funcionais dos seres vivos. Perfeito, a gente já viu. Unidade morfológica, unidade básica, unidade fundamental. E também unidade funcional ou fisiológica. Correto. A C. Todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo. Isso aqui está errado só por causa da história do núcleo. Mais à frente a gente vai ver os tipos celulares e a gente vai ver que existem células que não possuem um núcleo bem delimitado, né? O núcleo ele não ocorre, a estrutura do núcleo não é definida. Okay? Então essa seria a afirmativa incorreta. Vamos ler a última só para ver se está certo. As células originam-se de outras células pré-existentes.
perfeitamente, né? É isso que a gente já vem olhando. Então, as células se originam de outras células pré-existentes. A afirmativa correta fica a letra C, ok? Vamos para os tipos celulares. Então, quando a gente fala de teoria celular, a gente também fala da estrutura das células. A gente fala a diferença entre essas estruturas, né? Então, existem dois tipos básicos de células. As células procarióticas e as células eucarióticas. Essas células procarióticas, né, na estrutura delas, o que é que a gente tem? A gente tem uma parede celular, né? Elas são células de menor tamanho, elas vão de 0,1 a 10 micrômetros, enquanto as células eucarióticas elas podem se dividir em dois tipos de célula, que são as células animal e vegetal, né? E essas células animais e vegetais, elas têm características bastante comuns. O que elas têm é que elas possuem como característica principal, e por isso são definidas como eucarióticas, é que elas possuem uma membrana chamada de carioteca, ou membrana nuclear, que tem como função delimitar o núcleo, né? Então, todo o material genético, tanto aqui na célula vegetal, como na célula animal, certo? Todo o material genético ele vai estar aqui, ó, delimitado pelo núcleo, né? Então, aqui na célula animal a gente tem o núcleo, aqui na célula vegetal a gente tem o núcleo, tá? Então, o material genético, o DNA, ele vai estar delimitado, né, por uma membrana nuclear, ou carioteca, como ela é conhecida, ok? Já no caso das células procarióticas, o que eu tenho é a ausência dessa membrana. Então, eu tenho um material genético disperso aqui no citoplasma, não tenho a formação de um núcleo verdadeiro. O que eu tenho é o DNA disperso, totalmente solto dentro do citoplasma celular, certo? Então, essa é a diferença básica entre células procarióticas e eucarióticas. Existe uma diferença também em relação a quais organelas estão presentes nessas células, mas adiante que a gente for estudando na questão nos estudos da citologia, a gente vai estudar organela por organela, função por função, e a gente vai ver onde elas estão presentes em células procarióticas, quais são as que estão presentes nas células procarióticas, quais são as que estão presentes nas células eucarióticas, né? Havendo sempre essa diferença da célula animal da célula vegetal. As estruturas entre elas são um pouco diferentes, ok? Mas de forma geral, o que elas têm em comum é essa presença desse núcleo bem delimitado, do núcleo verdadeiro, delimitado por uma membrana. Ok? Então, essa é a diferença básica. Como é que isso cai em exercício? Então, vamos estar respondendo essa questão aqui. Analise atentamente as afirmações abaixo e marque aquela que indica corretamente uma característica da célula procarionte. Então, eu quero saber uma característica de qual tipo de célula? Procarionte. Letra A. A célula procarionte apresenta carioteca. Não, a gente acabou de ver que a carioteca só está nas células eucariontes, né? Letra B. A ausência de envoltório nuclear é uma característica marcante nas células procariontes. Ó, legal, né? Então a gente já sabe que as células procariontes não têm o envoltório, é uma ausência mesmo. Então provavelmente essa alternativa está correta. Vamos eliminar as próximas. Nas células procariontes não há organelas como retículo endoplasmático, mitocôndria e ribossomos. Qual é o erro que tem nessa questão? É que os ribossomos, eles sim estão presentes nas células procariontes, né? Então eu tenho ribossomo nas células procariontes. O erro é esse, a gente vai ver mais à frente, como eu falei, na parte de citologia nós vamos ver a função de cada uma dessas organelas e em quais tipos de células elas são presentes, ok? Na letra D ele fala, a célula procarionte é rica em mitocôndrias. Então, é uma outra organela que tem função de realizar respiração celular, mas que é ausente nas células procariontes. Células procariontes não possuem mitocôndrias. Então, a gente poderia eliminar essa alternativa. Por último, o DNA na célula procarionte está localizado no núcleo. Então, a gente sabe que nas células procariontes não possuem núcleo, né? Então, a alternativa correta que nos sobra é a B. A ausência de envoltório nuclear é uma característica marcante nas células procariontes.
A segunda questão ela fala assim: analise as alternativas abaixo e marque aquela que melhor descreve uma célula eucarionte. Então agora a gente vai trabalhar com qual tipo de célula? Célula eucarionte, tá? A letra A, células com material genético disperso no citoplasma. Quem é que tem um material genético disperso no citoplasma? São as células procariontes, né? Então essa alternativa está fora. A alternativa está incorreta. A letra B, células que apresentam um núcleo verdadeiro. Opa, exato. As células eucariontes, elas apresentam um núcleo verdadeiro porque elas possuem esse material genético, DNA, delimitado por uma membrana. Parece correta a B. Vamos para C, células das bactérias. As células bacterianas são células que qual tipo? Procariontes. A gente já viu isso, que as células procariontes, elas são células presentes apenas nas bactérias. Bactérias, cianobactérias e arqueobactérias possuem esse tipo de célula. Então, aqui está incorreto. Ok? A gente está falando de células eucariontes. Células que não apresentam membranas membranosas. Ó, as células eucariontes elas apresentam sim membranas membranosas, como a membrana plasmática, que está externo à célula, né? Tem um papel, é o envoltório celular. E a gente tem também a membrana nuclear, que é o envoltório do núcleo, carioteca ou membrana nuclear. Tá? Incorreta essa questão. E a letra E fala células que apresentam nucleóide. Elas apresentam sim nucleóide, tá? Mas não só o nucleóide, elas apresentam o núcleo e nucleóide, né? Então, também estaria incorreta. A afirmação correta, a afirmativa correta é a B, células que apresentam um núcleo verdadeiro. Ok? Fácil as questões sobre células procariotas e eucarióticas. Vamos dar uma entrada agora na composição química da célula, a parte de bioquímica. Essa parte eu pedi para vocês estudarem, né, já que a gente já está nessa educação à distância, como a gente vem trabalhando agora. E aí a gente vai, essa aula eu vou fazer uma introdução a esse conteúdo e no final a gente vai exercitar. Nesse primeiro momento eu pedi que vocês estudassem, revisassem sobre a parte inorgânica e eu queria que vocês analisassem principalmente a função da água, certo? O papel da água dentro da célula. E a gente também ia estudar a parte orgânica e a gente ia iniciar nesse primeiro momento com os carboidratos, né? Então, nessa aula agora, nessa parte da aula, a gente vai trabalhar sobre a água, as funções da água, o papel que a água desempenha dentro das células e a gente vai trabalhar a parte de carboidratos, tá? Qual é a função dos carboidratos, os tipos e a forma de classificação dos carboidratos. Quando a gente entra nessa parte de composição química da célula, a gente está falando de um processo chamado de bioquímica, né? Que é como as reações químicas, qual é o papel das substâncias químicas dentro da célula, como é que elas desempenham, o que é que eles realizam dentro da célula, qual é o papel biológico dessas substâncias químicas e qual é a importância, qual é a aplicação dessas substâncias químicas na manutenção e no funcionamento das células. Então essa parte é uma área da biologia que a gente estuda como a bioquímica e ela trabalha exatamente a parte de reações, a parte fisiológica da célula, né? Como é que a célula funciona. Lembra lá de um dos preceitos da teoria da celular é a unidade fisiológica, a unidade funcional. A bioquímica ela trabalha e ela analisa essa parte fisiológica, essa parte funcional, ok? Então, na parte inorgânica, a gente vai focar nesse primeiro momento na água e a gente vai estudar um pouco sobre a água. Coisas que vocês já viram lá no fundamental, a gente vai só dar uma lembrada agora. Então, em relação à composição química da célula, né? A estrutura química da célula, a gente pode definir que a célula ela possui cerca de 70%, há alguns autores que falam em até 85% da composição da célula ser formada por água, certo? A gente tem 2% disso em sais minerais, sobre outras substâncias, aproximadamente 1%. 2% da célula é constituído por lipídios, 3% é carboidrato, 7% os ácidos nucleicos, DNA e RNA, e 15% dela é proteína. A estrutura dela é formada por proteína. Okay? Então, a água é o principal componente, sem dúvida nenhuma. A água é o componente mais abundante no interior das células. E isso tem uma importância, isso tem um papel fisiológico, isso tem um papel funcional. Né? A
gente vai entender quais são. Primeira coisa é a gente analisar a molécula da água, a estrutura da molécula da água. Né? Então, a molécula da água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, se vocês sabem desde que são pequenininhos. Né? E essa estrutura da água, essa estrutura química da água, ela traz um papel importante, que é o que a gente chama de polaridade. Porque essa ligação que acontece entre a molécula da água é ligação iônica. Né? Íons de hidrogênio, eles se ligam ao do oxigênio. Eles doam elétrons para o oxigênio. Né? Existe uma doação de elétrons e a gente tem uma ligação iônica. Nessas ligações iônicas, aqui, o que acontece nessa ligação iônica é que a molécula da água ela vai apresentar 2 lados, 2 polos. Né? Já que o hidrogênio doou elétrons, então ele vai se tornar um polo positivo. Né? No lado onde eu tenho as moléculas de hidrogênio, eu tenho um polo positivo. Já o oxigênio, ele recebeu esses elétrons. E aí, do lado do oxigênio da molécula, eu tenho um polo negativo. Né? Quando recebe elétron, se torna negativo. Então, a gente pode dizer que a molécula da água ela é uma molécula polar ou dipolo. Ou seja, uma molécula polar é que existe polos. E ela existe em 2 polos. Um polo positivo e um polo negativo. E isso está diretamente ligado sobre algumas funções que a água desempenha. Graças a essa polaridade da molécula, existem várias reações químicas que permitem que a água seja considerada, nesse primeiro momento, como um solvente universal. Mais à frente a gente vai ver dentre essas funções, mas a polaridade é uma característica que faz isso. Já dentro da célula, a maior parte dessa água ela é encontrada de forma livre. Ou seja, eu tenho água livre. Aqui, essa água livre que eu quero falar é água solta no citoplasma. Ou seja, 95% daquela água que a gente viu, que compõe 70% da estrutura da célula, ela está de forma livre. E por que ela é usada de forma livre? Para exatamente realizar o papel de solvente. Substâncias que entram na célula vão ser dissolvidas por essa água livre. Então, o papel dela é fazer a dissolução principal de solventes. Afora isso, afora dissolver os solventes, ela também vai ter um papel de transporte dentro da própria célula. Né? Ela vai transportar essas substâncias solventes e ela vai ter uma função de realizar reações químicas. Né? Então, essa água precisa estar livre exatamente para realizar todos esses papéis que são necessários. Ok? Então, a água ela é considerada, sim, um solvente universal, né? O papel dela é solvente universal, exatamente por algumas características físico-químicas que ela apresenta. Dentre elas, eu falei para vocês a polaridade. Existem outras características físico-químicas, mas a principal é a polaridade, que é o que faz com que ela consiga se ligar a diversos outros tipos de moléculas e realizar a dissolução dessas moléculas, orgânicas ou inorgânicas. A água ela também é um regulador de temperatura. Por quê? Porque ela é uma molécula que tem o que a gente chama de alto calor específico. Né? Então, significa que se demanda muita energia para levar a água a um ponto de ebulição. Como ela gasta muita energia para levar esse ponto de ebulição, ela consegue controlar, de forma geral, ela consegue regular a temperatura. Então, esse é um dos grandes motivos dos seres vivos ter alto nível e alta concentração de água, porque consegue manter uma homeostase, consegue manter um equilíbrio na temperatura do corpo. Então, é uma das funções dela. Uma outra característica é que a água é um lubrificante ideal, ou seja, ela é um lubrificante ideal para as membranas, para a estrutura das membranas, para o funcionamento das membranas. Então, ela age como um lubrificante, né, dessa relação dessa interação até entre células, e o papel dela é exatamente atuar como um lubrificante, assim como ela também atua como solvente, já falou. E a água participa das reações químicas celulares, né? Então, praticamente, grande parte das substâncias que entram na célula, elas sofrem o que a gente chama de hidrólise, ou seja, a quebra da molécula graças à água. A água, como é uma molécula polar, né?
Então ela vai se ligar a diversas substâncias e ao ela se ligar nessa substância, ela causa a dissolução dessa substância e causa o que a gente chama de reações químicas. Então as reações químicas elas partem geralmente de um processo conhecido como hidrólise. Grande parte das substâncias químicas que entram dentro da célula, elas partem desse processo, que é a hidrólise, que é essa reação química que as células são capazes de realizar. E a água também atua como mecanismo de proteção, né? Então, se a gente pensar na estrutura da célula, a célula possui uma membrana externa e no interior dela é água. Qual é a função da água? Ela também protege a célula de choques mecânicos. Ela absorve esses choques mecânicos, né? E a função da água é exatamente exercer essa proteção sobre as organelas. Se a gente pensar que a célula no interior do citoplasma ela vai ter entre 70% até 85% constituída por água, então a função dessa água, além de realizar todas essas outras funções, como a gente já falou, de solvente, de regulador, de lubrificante, de realizar reações químicas, ela também tem um papel de proteger as organelas, né? Papel de proteção. Então, como é que isso cai mais ou menos nas questões? Como é que a gente fala da água, né? Então, isso aqui é uma questão de simulado de Enem, né? E a questão ela exige de vocês um nível maior, um entendimento maior sobre a água, sobre a molécula da água e a função, o papel biológico dela nas células. Vamos dar uma lida na questão. A água apresenta propriedades físico-químicas que a coloca em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas biologicamente muito importantes. Por exemplo, o elevado valor de calor latente de vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido em seu ponto de ebulição, por unidade de massa, para convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso da água é igual a 540 calorias por grama. A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese, funcionar como regulador térmico para os organismos vivos, agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetais, transportar os íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais, funcionar como mantenedora do metabolismo nos organismos. Então, lembra que ele falou do calor latente, e quando ele fala do calor latente, ele está falando na quantidade de energia que é necessário para elevar uma unidade de água até ela chegar no ponto de vapor. Então, quanto de energia eu gasto para isso? Né? Que é o que a gente chama de calor específico. A água tem um elevado calor específico. Ou ela tem o que ele trata na questão como calor latente, que ele refere exatamente à quantidade de energia que é necessário, né, para a conversão dessa molécula, por exemplo, do estado líquido para o estado gasoso, para converter para o estado gasoso. Então, a água tem um elevado calor, que ele traz aqui o valor de 540 calorias por grama de água, né? Então, isso é muito elevado dentre as outras moléculas líquidas que a gente pensar na natureza. E isso, como está relacionado com o calor, com a questão de dissipação de calor, absorção de calor, né? Quanto mais calor eu forneço a molécula de água, mais é necessário para ela se tornar, por exemplo, em vapor, né? Para ela mudar o estado físico dela. Então, essa propriedade físico-química dela está diretamente relacionada com a capacidade de quê? De regulador térmico, né? Então, ela regula a temperatura. Como ela faz esse papel de regulação de temperatura, essa é a função que ela exerce nas células, né? Então, ela funciona como regulator térmico para os organismos vivos, ok? Questão mais complicada, uma questão de Enem, ela exige que vocês saiam um pouco mais de física, né? Entenda um pouco sobre físico-química. Mas a gente está trazendo aqui o quê? Qual é o papel biológico dela? Então, o papel biológico dela no interior da célula é de regulador térmico. Isso vocês já viram, a gente enumerou quais os papéis biológicos, ok? Agora a gente entra na parte de orgânica, né? Os sais minerais a gente não trabalhou ainda, mas a gente entra agora na parte de orgânica, e aí eu tinha colocado para vocês nesse primeiro momento a gente trabalhar carboidratos,
né? Ver função, papel biológico dos carboidratos e principalmente classificação dos carboidratos. Então, os carboidratos eles são também conhecidos como glicídios ou açúcares, né? E eles são as moléculas biológicas mais abundantes na natureza. Então, como eu falei para vocês, são as moléculas mais abundantes na natureza, né? Então, eles são compostos, a estrutura química deles, né? A composição química, eles são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Daí vem o termo carboidratos, né? E representam a principal fonte de energia para a célula. Então, quando a gente fala de carboidratos, a gente está falando na fonte energética, né? Aquela fonte de energia. Eles têm também papel estrutural, mas a principal função dos carboidratos, quando a gente fala de principal função, a gente está falando de função energética, mas também existe a função estrutural. Mais à frente eu vou falar a vocês onde é que eles estão na estrutura, tá? E quais são os carboidratos que são estruturais e quais são os carboidratos que são fonte de energia. Então, junto com as proteínas, eles formam os principais constituintes dos organismos vivos. Então, quando eu somo com as proteínas, né, se a gente lembrar daquele primeiro gráfico lá, 15% da composição das células são proteínas e 7% carboidratos, né? Então, junto com as proteínas, eles são a parte estrutural. Então, a estrutura da célula, a composição das organelas, da parte estrutural da célula vem da junção de proteínas e carboidratos. Eles apresentam as duas funções, como eu falei para vocês, que é a função energética, é a principal função, e apresentam uma função estrutural, né? Eles vão estar na estrutura de alguns componentes celulares. Então, existe uma classificação dos carboidratos, eles vão estar classificados em monossacarídeos, né? Então, são compostos que apresentam uma fórmula geral, que são de 3 a 6 carbonos, né? Então, por isso que a gente põe CNN. O N é porque esse N ele pode variar de 3 a 6 carbonos, né? Então, essa é a estrutura básica, mais o hidrogênio e o oxigênio. Eles não podem ser hidrolisados a compostos mais simples, ou seja, o monossacarídeo é o composto mais simples. Se eu colocar monossacarídeo e água, eu vou conseguir quebrar ele com água? Não, ele não vai sofrer mais hidrólise, já é a molécula menor que eu consigo atingir com ela. Então, mesmo eu fazendo a junção com a água, não existe mais a quebra do monossacarídeo. É a molécula mais simples dentre os carboidratos, né? É o composto mais simples com a forma mais comum. Então, eles contêm de 3 a 6 átomos de carbono, né, como eu falei. E quais são os exemplos dos monossacarídeos mais comuns? A glicose, a frutose e a galactose, né? Esses são os 3 carboidratos monossacarídeos mais comuns. A glicose ela é mais importante dos 3 porque ela é utilizada pelas células como fonte imediata de energia, ou seja, ela é a fonte básica de energia. Quando a célula precisa de energia, ela precisa quebrar qualquer outro carboidrato que ela possui até chegar no monossacarídeo, que é a glicose. Então, a glicose ele é o carboidrato básico. Ele é a fonte imediata, é aquela fonte de energia que a gente necessita para o movimento dos músculos, né, para a função dentro da célula, para a produção de energia. A fonte imediata que a gente precisa é a glicose. Okay? Então vamos lá, entre os monossacarídeos a gente tem as pentoses. Por que o nome pentose, Bruno? De onde é que surge o pentose? Porque lembra lá que eles vão de 3 a 5 carbonos? Então quando eu falo de pentose, de 3 a 6 carbonos, quando eu falo de pentose eu estou falando de carboidratos que possuem na sua composição quantos carbonos? 5. Né? Então eles são pentoses que possuem 5. Existem 2 carboidratos importantes dentre os monossacarídeos, que são pentose. O primeiro é a ribose e o segundo é a desoxirribose. Se vocês lembrarem lá, quando a gente fala de DNA e RNA, se eu explicar o nome da palavra, o que é que significa RNA? Ácido ribonucleico, né? Então, eu estou falando isso de RNA. Quando eu falo de DNA, ácido desoxirribonucleico.
né? Então, eu também estou falando que existe um açúcar como matéria-prima na fabricação do DNA e do RNA. Esse é o papel biológico. A ribose ela é a matéria-prima do RNA, enquanto que a desoxirribose é a matéria-prima do DNA. Aqui eu tenho a estrutura química da ribose, aqui eu tenho a estrutura química da desoxirribose, que está presente no DNA. Ok? Então, esses são as duas pentoses mais importantes dentro dos monossacarídeos. As hexoses, né? Eu vou ter aquelas três que eu falei como exemplo, que é a glicose, a frutose e a galactose, né? A glicose ela é a principal fornecedora de energia, então a célula funciona a partir da glicose. Aqui eu tenho a estrutura química da glicose, a molécula química da glicose, né? E ela é a base da formação dos outros carboidratos. Basicamente, todos os outros carboidratos mais complexos, né, os polissacarídeos, os oligosacarídeos ou disacarídeos, eles vão ser formados a partir da junção de várias moléculas de glicose, né? Então, e ela é encontrada praticamente em todos os seres vivos, né? Ela é a fonte primária de energia de todos os seres vivos, né? Tem a frutose, que aí ela também é encontrada nos frutos, né? Então aquele sabor adocicado de algumas frutas, como na manga, como na laranja, como na banana, o sabor adocicado é exatamente da frutose, né? Então é um açúcar, é um carboidrato presente principalmente nas frutas. E a galactose, né? Ele é, como se a gente pode dizer, o carboidrato do leite, ou o açúcar do leite, né? Então ele é o monossacarídeo presente principalmente como componente do leite, ok? Então, eles são hexoses, então aqui a gente já sabe pelo termo hexose que eles são compostos com quantos carboidratos, com quantos carbonos, então são cadeias ramificadas, são cadeias formadas por 6 carbonos, ok? Então, esses são as principais hexoses que a gente precisa estudar dentre os monossacarídeos. Quando a gente fala de disacarídeos ou oligosacarídeos, a gente está falando da junção de monossacarídeos. Como o termo traz disacarídeos, então eu estou falando de açúcares duplos, né? Então eu tenho dois monossacarídeos ligados a ele, que contém duas moléculas de monossacarídeos, né? E oligo também, se a gente trazer o termo, traduzir o que é que significa oligo significa poucos, né? Então aqui significa que eu tenho poucas moléculas de monossacarídeos, tá? Então, na grande maioria, eles são compostos cristalinos, ou seja, já são cristalizados, existe uma forma cristalina dele, e eles são solúveis em água e de sabor doce. Então, a água vai ser o solvente dos disacarídeos, né? Quais são os exemplos de disacarídeos que a gente pode ter? Sacarose, lactose e maltose, tá? A sacarose vocês conhecem, tá? Que é o açúcar de casa, o açúcar comum. Ele é sacarose. Ele é cristalizado, como a gente já viu, um composto cristalizado, e ele é um disacarídeo, né? Então, a lactose, né? Todo mundo já deve ter ouvido, eu tenho intolerância à lactose, né? Então, a lactose, ela também é um disacarídeo, está presente no leite, né? E a gente vai ver um pouco sobre a estrutura dela. E a maltose também, alguém já deve ter ouvido em algum momento, né? Que também é uma substância principalmente produzida pelas plantas, tá? É um outro disacarídeo. Então, quando a gente vai para a função desses disacarídeos, né, a gente tem a sacarose. A sacarose ela vai ser constituída por molécula de glicose mais uma de frutose, né, e ela é encontrada na cana-de-açúcar e beterraba. Então, é exatamente aqui que é extraído o nosso açúcar comum de casa, exatamente da cana-de-açúcar, e existe também um açúcar que é extraído da beterraba, mas o que é extraído é esse disacarídeo aqui, que é a sacarose. Solvente em água, se vocês pegarem açúcar comum em casa, colocar num copo, botar água e mexer, vocês vão ver que ele vai se dissolver na água. Então vai haver uma quebra, uma hidrólise dessa ligação entre glicose e frutose. E o que eu vou ter no copo ali é glicose e frutose separado. A lactose ela tem um papel energético e ela está encontrada no leite, né? E ela é uma ligação entre a molécula de glicose e galactose, ó, dois monossacarídeos aqui. Então eu tenho a glicose e a galactose se ligando, formando esse monossacarídeo. Já a maltose, ela é uma ligação entre duas moléculas de glicose, glicose mais glicose.
ela é encontrada em alguns vegetais e ela é resultado da quebra de uma molécula maior que a gente vai ver à frente, que é um polissacarídeo conhecido como amido. Okay? Vamos só entender a estrutura química desses disacarídeos. Eu usei como exemplo aqui para vocês a lactose. Então, a lactose, ó, eu tenho uma molécula de galactose, que é um monossacarídeo, ligada a uma molécula de glicose, que é um outro monossacarídeo. Esses dois compostos eles vão se ligar por uma ligação conhecida como ligação glicosídica. Né? Então, essa ligação glicosídica ela vai ocorrer entre a hidroxila, né, que é o grupo OH aqui, ó, da galactose, certo? E ele vai se ligar com a outra hidroxila do grupo da a outra hidroxila presente na glicose. Então, essa ligação glicosídica entre as hidroxilas aqui é o que vai constituir a lactose. Então, a lactose é um disacarídeo, que é resultado de uma ligação glicosídica entre a galactose e a glicose. Toda ligação glicosídica entre as hidroxilas, que a gente está observando aqui, que é o grupamento OH, isso é conhecido como hidroxila. Toda ligação hidroxila e glicosídica entre as hidroxilas vai no final produzir um disacarídeo e produzir água, né? Então, a eliminação de uma molécula de água, ok? Então, é um exemplo simples, só como se forma, como se compõe um disacarídeo. Existem os polissacarídeos, né? E os polissacarídeos eles são formados por 3 ou mais moléculas de açúcar. Até 2 disacarídeos ou oligosacarídeos, acima de 2 a gente já tem o que é conhecido como polissacarídeos. Eles podem também ser chamados de glicanas. E os 3 polissacarídeos mais importantes na natureza e os mais abundantes é o amido, o glicogênio e a celulose. Tá? Então, são 3 componentes importantes, eles têm funções diferentes. E a gente vai entender onde é que estão as funções desses 3 polissacarídeos. O amido ele é um polissacarídeo de reserva energética. O que, significa? As plantas precisam guardar glicose. Né? Como é que elas vão guardar essa glicose, Bruno? Elas vão produzir um polissacarídeo. Elas vão ligar várias moléculas de glicose, que elas vão estar ligadas de forma ramificada. E aí essa molécula ela é mais complexa. O polissacarídeo ele é mais complexo. E ele serve para quê? Para uma reserva energética. Uma necessidade. Se a planta precisar de uma energia extra, ela tiver um gasto de energia a mais, ela vai quebrar esse amido, voltar a ter glicose, que é aquela fonte imediata de energia. Então, o amido é um material de reserva principal, um material de reserva das plantas. Né? A gente vai encontrar ele em plantas e em algas verdes como material de reserva. Tá? Já o glicogênio ele é um polissacarídeo também ramificado, é resultado de várias moléculas de glicose ligadas de forma ramificada. A estrutura molecular do glicogênio é diferente da estrutura do amido e ele está presente nos fungos e nos animais. E ele é o amido do animal, ou seja, ele é também um material de reserva. Então, ele é conhecido como amido dos animais porque ele é material de reserva dos animais. Então, ele é a reserva energética dos animais. Plantas armazenam carboidratos de reserva na forma de amido. Animais e fungos, eles armazenam carboidratos na forma de glicogênio. Tá? A estrutura ramificada da molécula dos dois são diferentes. Okay? Existe ainda um outro polissacarídeo que também é abundante na natureza, que é a celulose. Nesse caso, a gente está falando de um polissacarídeo que é estrutural, ou seja, a celulose não é material de reserva, ela não é reserva de energia. Ela é encontrada nas plantas, certo? E a função da celulose nas plantas é exatamente fornecer a estrutura da célula. A célula nas plantas ela tem aquela estrutura diferenciada porque elas apresentam uma estrutura externa que confere rigidez à célula, que é a parede celular. Então, essa parede celular é constituída por esse carboidrato, que é a celulose, que é uma cadeia ramificada também de glicose, né? E nessa cadeia ela tem uma estrutura também diferente da do amido e do glicogênio. Okay?
Então, a função da celulose na planta é conferir uma estrutura mais rígida à célula, principalmente através da estrutura química, através da constituição da parede celular. Já para os animais, a função quando a gente ingere celulose, tem que comer muita salada, folha de planta e tudo mais, né? Então, a ingestão da celulose ela tem uma função de fibra, né? Ela serve no nosso organismo para regular as nossas funções digestivas, né? Então, como ela é um carboidrato que não sofre a quebra no nosso intestino, então ele regula a nossa função intestinal. A função das fibras, né, que a gente encontra nas plantas é exatamente essa. Okay? Então aqui a gente vai dar uma olhada só no polissacarídeo, qual é o papel biológico dele. O amido ele é uma reserva energética dos vegetais, né? E ele está presente principalmente nas plantas, como em batatas, sementes, em raízes. Já a celulose, ela entra na composição química da parede celular dos vegetais e a função dela é que ela é de difícil digestão, né? Por isso que ela funciona como um papel de fibra e ela é uma reguladora, né? E a gente também tem uma importância da celulose, é que como ela está na estrutura dos vegetais, então se vocês pensarem que as plantas são os seres vivos depois das bactérias mais frequentes no planeta, então a celulose também é a substância mais abundante no planeta. Dentre todos os carboidratos, o mais abundante é a celulose. Já o glicogênio, ele é a reserva energética do quê? Dos animais e dos fungos, tá? E essa reserva energética está principalmente encontrada no fígado, né? Então, se eu pensar fígado bovino, fígado dos animais, o nosso fígado ele guarda essa reserva energética em forma de glicogênio. Okay? Então vamos exercitar essa parte dos carboidratos. Essa questão é da Universidade Estadual do Maranhão, né? E ele fala assim: os glicídios são as principais fontes de energia diária para seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, de acordo com o tamanho da molécula. Polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio que desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. Opa, Bruna, não sei o que é quitina, apareceu agora. Quitina é um outro carboidrato que é abundante na natureza, mas não tão abundante. E ele tem um papel estrutural. A função da quitina, onde é que ela é encontrada? Ela é encontrada no exoesqueleto, por exemplo, dos artrópodes, dos insetos, né? Se você pegar um inseto e ver que por fora, eles não têm um esqueleto interno, tem um esqueleto externo. Então, aquele esqueleto externo é constituído por um carboidrato, né? E a função é estruturar o corpo dos artrópodes. Então, a quitina tem um papel de estruturação. Então, as funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente, vamos lá. O glicogênio, vocês já sabem, a gente acabou de ver, ele é comum aonde? Nos animais e nos fungos. Qual é a função do glicogênio? A função do glicogênio é o quê? Reserva, né? Então, aqui, ó, a B fala de reserva, a C fala de reserva e a alternativa E fala de reserva. Ok, pode ser que está correto, hein? Essas três. Já a celulose, ela tem função o quê? Estrutural, né? Ela está na estrutura, ela está na parede celular dos vegetais, né? Então, a principal função da celulose é conferir estrutura, rigidez à parede celular. Então, quando eu vou nessas três alternativas aqui, a A gente já matou porque ela começa com estrutural. Então, a A já está eliminada. Quando eu vou para B, ela traz como a celulose sendo reserva. Ó, a B caiu fora, tá errada, né? A C ela traz como estrutural. Ok, é isso mesmo. A celulose é estrutural. E a E também traz como estrutural. Ok, certinho. Então, agora eu fico entre a C e D. A C e E. A D está eliminada porque ela falava que o glicogênio também era estrutural, né? Então, vamos lá. C e E. Terceira molécula que ele traz, o terceiro polissacarídeo que ele traz é o amido. O amido, eu falei para vocês que ele é a reserva energética do quê?
das plantas, né? Então, as plantas têm como amido como uma reserva energética. A alternativa B fala que o amido é estrutural. Não, a B já estava eliminada, né? Já tinha eliminado. Então, a C, ela fala que o amido ele é reserva. Ok, ó, é isso mesmo. O amido é reserva. Já a alternativa E traz que ele é estrutural. E aí a gente sabe que o amido não tem nada de estrutural, né? O amido ele é reserva energética das plantas, né? Então aí já sobrou para a gente só a alternativa C, a quitina. Eu falei para vocês agora que a função é estrutural, né? Principalmente nos artrópodes, né? Então a alternativa correta fica a letra C. Okay? Então aqui a gente trabalhou nessa questão a classificação em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, e a gente também trabalhou em relação à função. Qual é a função desses carboidratos no papel biológico deles nos seres vivos? Okay? Então é isso, galera. A gente trabalhou, resolveu algumas questões. A prova de vocês vai estar bem nesse nível do que a gente fez, as questões voltadas a esse conteúdo. Eu agradeço a vocês e até a nossa próxima videoaula. Valeu, galera. É isso aí.